Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que tudo aquilo que te envolve seja alcançado pela graça do nosso Senhor. Amém? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade nessa nossa caminhada de aprendizagem, de meditação na palavra do Senhor, seguindo aquele conselho maravilhoso de Jesus, quando ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós escolhemos os salmos para poder caminhar nessa jornada. E hoje estamos no salmo de número 16, que é mais um dos salmos de Davi. E esse salmo 16 é um salmo que nós vamos meditar nele acerca de dois aspectos. Porque esse é um dos salmos messiânicos, aonde, embora foi vivido e escrito por Davi, quando ele estava vivendo seus momentos, mas é um salmo que também foi inspirado por Deus. E esse salmo, ele aponta lá na frente para algo que vai acontecer com Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos meditar nesse salmo sobre dois aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto davídico, ou seja, acerca daquilo que Davi estava falando acerca de si, acerca do aspecto homem Davi, aspecto do poeta Davi. E depois vamos estar também falando rapidamente acerca do aspecto messiânico do Salmo. O que esse Salmo estava apontando para Cristo? O que ele estava dizendo acerca de Cristo? Então vamos começar primeiro com a parte de Davi acerca do Salmo. Porque, embora dos vários salmos que são messiânicos, né, que quando eles foram escritos, eles não foram escritos pensando no seguinte sentido: olha, eu vou escrever isso porque Jesus um dia vai vir. Não, os salmos messiânicos não são escritos assim. Eles foram escritos baseados naquilo que o autor estava vivendo e no momento estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas acerca daquilo que ele estava vivendo. Só que na sua poesia, nas suas expressões de cântico, ali estavam mensagens que estavam apontando lá para frente para Cristo. É isso que faz de um salmo ser messiânico. Não quer dizer que quando Davi estava escrevendo isso, ele estava pensando, não, eu estou escrevendo isso aqui porque um dia vai vir Jesus e tal. Não, não era assim. Ele estava escrevendo acerca daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava sentindo, porém, dentro das suas palavras estavam ali profecias que seriam cumpridas na vida de Jesus Cristo lá na frente. Tá bem? Mas vamos olhar primeiro o aspecto davídico do Salmo. Como nós vimos já em vários salmos, Davi ele era um especialista em confiar em Deus. Isso é tão lindo que Davi ele nos mostra como que é a fé na prática. Porque muitas das vezes, amados, nós vamos ver que falar acerca de fé não é tão difícil. Difícil às vezes é você demonstrar a fé. E nós vamos ver em vários aspectos que Davi ele era especialista nisso. E esse salmo aqui, Davi ele vai nos mostrar um aspecto da fé que faz com que a fé, quando ela é vivida sobre esse aspecto, ela se torna uma fé forte, inabalável e uma fé que faz com que venhamos desfrutar grandes promessas. Desculpa. Esse aspecto da fé que muitas das vezes as pessoas esquecem de viver é a causa de que muitos também se desviam da fé. Que aspecto é esse? É o aspecto do contentamento em Deus. Uma coisa muito interessante você vai ver nos versos 2. Veja só o que está escrito no verso 2. Ele diz o seguinte, olha, digo ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Olha o verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e é o meu cálice. Sabe, meus queridos, uma coisa que nós temos que aprender é que a verdadeira fé, ela nos vai levar a confiar em Deus e esperar em Deus, e esse confiar e esperar vai nos levar a ter o quê? Contentamento, satisfação em Deus. E sabe que muitas das vezes você vê pessoas abandonando a fé
é porque elas perderam justamente isso, elas perderam a sua satisfação em Deus. Elas simplesmente começaram a olhar a voltas e sentir o que? Sentir como que se ela não tivesse sido provida por Deus. Elas começam a viver uma vida de insatisfação. Elas começam a viver uma vida onde elas não encontram ali prazer, começam a buscar em outras fontes razão para sua alegria, que é justamente aquilo que Davi fala aqui nesse salmo. No verso, por exemplo, quando você vai ver no verso 4, Davi ele está mostrando justamente o quadro das pessoas que perderam o contentamento em Deus. Tanto é que ele diz o seguinte, olha, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Olha só. E quando você olha para a vida cristã e vê muitos abandonando a fé, não é por acaso, realmente por causa disso aqui que Davi está falando? É como Davi ele diz assim, olha, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Embora talvez você não veja as pessoas parando de adorar a Deus e indo adorar um Alá, um Buda, seja lá qual outra divindade que existem por aí, mas as suas práticas revelam que na presença de Deus já não há mais alegria, já não há mais contentamento. Davi, a sua fé levava o quê? Levava ele a se alegrar em Deus. Ele sabia que, independente do que ele vivesse, Deus era a sua herança, Deus era o seu contentamento, em Deus estava a sua alegria. Meu queridos, sabe, existe uma coisa que às vezes as pessoas, elas querem camuflar no cristianismo. As pessoas pensam que quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a viver uma vida de mar de rosas, onde tudo vai dar certo, onde não passaremos por tribulações. Mas, queridos, a vida cristã não é isso não. A vida cristã é uma vida realmente difícil e às vezes enfrentamos por problemas, passamos por doenças, passamos por todas as tribulações que o mundo passa, nós passamos também. Só que a diferença está que quando nós passamos, nós não passamos só. Nós temos em Deus a nossa segurança, nós temos em Deus nosso refúgio, nós temos em Deus nosso contentamento, nós temos em Deus a nossa alegria. E a fé, ela é justamente isso, ela nos faz permanecer, ela nos faz confiar, mesmo quando tudo às vezes aponta ao contrário. Ela faz nos olhar para o Senhor e ver no Senhor alegria. É mais ou menos como o profeta Abacuque, ele disse que lá no capítulo 3, se não falha a memória, ele fala assim que ainda que nos currais não hajam vaca, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo se acabe, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é contentamento. Contentamento é você olhar para o Senhor e ver no Senhor a razão da sua alegria. E é o que Davi, ele mostra para nós nesse salmo, que a verdadeira fé faz com que aquilo que Davi disse, olha, Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Quando ele diz, olha, o Senhor é a minha porção, a minha herança, ele estava dizendo, Senhor, independente de tudo, é em ti que eu confio, tu és o meu maior tesouro. Ou seja, Davi conseguia ver o que? Ver em Deus o contentamento. E por outro lado, vemos as outras pessoas que lá na frente vão sofrer. Justamente por quê? Porque trocaram, conforme Davi diz aqui, ó, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Porque às vezes é assim, as pessoas elas pensam que a vida cristã parece às vezes ser uma vida monótona, uma vida, entre aspas, sem prazeres, que há realmente muita alegria em servir ao Senhor, mas muitos começam a olhar para os pepinos, lá para as cebolas do Egito, e começam a sentir falta da velha vida, e já não conseguem mais ter alegria na presença do Senhor. Aí o que eles fazem? Trocam Deus pelos deuses do Egito. Trocam a presença do Senhor pela presença do Egito. E o que eles fazem? Voltam atrás. Por quê? Porque perderam o contentamento. Queridos, guarda o seu coração, cuida do seu coração, não permita
que o descontentamento invada você. Não, aprenda a se contentar em Deus, aprenda a ter em Deus a sua alegria. E quando isso acontece, quando você aprende a ter em Deus a sua alegria, você vai desfrutar de privilégios que Davi aqui desfrutava nesse salmo. Olha só, o primeiro privilégio que eu vejo aqui que Davi desfrutava porque ele via em Deus o seu contentamento é a segurança, é o refúgio. Você vê no verso 1, quando ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ou seja, por aprender a se contentar em Deus, ele tinha plena convicção que Deus era a sua segurança, Deus era o seu refúgio e ele não estava só. Sabe qual que é a segunda coisa que eu vejo que nós aprendemos quando conseguimos viver em contentamento? É aquilo que Davi fala no verso 6. Ele diz o seguinte: olha, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, linda é a minha herança. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está querendo dizer o seguinte: olha, Senhor, eu consigo viver uma vida de gratidão e de contemplação. Olha só, ele diz assim, que olha, as minhas divisas, aqui ele está se referindo às terras da herança, quando o reino, quando as tribos receberam ali as suas heranças da terra, referente a isso que Davi está dizendo. Ele diz o seguinte: olha, as minhas caíram em lugares agradáveis, linda é a minha herança. Davi, quando ele aprende a se contentar em Deus, ele começa também a desenvolver o que? A contemplação acerca das coisas que Deus faz. Sabe, queridos, hoje em dia é tão difícil às vezes você encontrar alguém verdadeiramente grato. Essa semana eu vi uma irmã lá na nossa igreja agradecendo a Deus por algo que realmente tocou muito o coração. Ela estava agradecendo a Deus por benefícios e ela ali com os olhos cheios de lágrimas, ela agradecia a Deus pelos benefícios. E como hoje isso faz falta no nosso meio. Quantas das vezes pessoas têm recebido benefícios do Senhor, mas não conseguem contemplar a beleza dos benefícios. Faça isso. Aprenda a reconhecer a beleza daquilo que Deus tem feito por você, que Deus tem dado a você. E quando você aprende a se contemplar em Deus, aliás, se contentar em Deus, você aprende também a contemplar aquilo que Deus faz. E Davi, ele nos mostra isso, que ele, por se contentar em Deus, ele aprendia a ter uma vida de gratidão e de contemplação. As pessoas, quando aprendem a contemplar as coisas, tudo se torna mais belo, tudo se torna mais lindo, a vida é mais suave, a vida é mais agradável. Por quê? Porque a pessoa consegue enxergar a beleza que Deus tem feito por ela. Isso se chama contemplação, que vem através da contentação. Conseguiu entender? Vamos lá. Outra coisa maravilhosa que nós vemos aqui também é o seguinte, está no verso 8, quando ele diz o seguinte: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Sabe o que Davi ele nos mostra? Nos mostra o seguinte, que quem se contenta em Deus sempre tem direcionamento. A pessoa não anda perdido, por quê? Porque a pessoa ela sabe em quem ela tem crido. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, né, diz que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, que sem fé, né, nos casos é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quase que não saiu a palavra. Mas, ou seja, o que Hebreus está dizendo? Que aquele que se aproxima de Deus tem que aprender a se contentar em Deus. E quando a pessoa se contenta em Deus, como Davi disse aqui, ele tem direção para a sua vida. Ele não anda perdido. É como ele diz aqui muito bem, aqui no verso 8, olha, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ou seja, eu não ando perdido, eu não ando confundido, porque o Senhor está direcionando os meus passos. Que coisa linda! E vemos que os benefícios de quem aprende a se contentar em Deus não param. No verso 9, aqui nós vemos outra grande lição, que quem se contenta em Deus aprende a viver uma vida de alegria e paz. Olha o que diz o verso 9. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Que coisa linda, maravilhosa é essa?
Esse verso, ele expressa alguém que, mesmo diante de tantas guerras que vivia, que Davi foi um homem que viveu quase que em guerra a sua vida inteira, mas conseguia desfrutar de alegria e paz. Por que isso acontecia? Porque ele conseguia se contentar em Deus. Amados, guarda isso no seu coração. Aprenda a se contentar no Senhor, porque esse contentamento vai gerar em você alegria, vai gerar em você paz. E não somente isso, no verso 10, olha que coisa linda. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Embora nós estamos aqui já numa parte messiânica do Salmo, mas antes de ser messiânico foi aplicado a Davi. E o que Davi estava dizendo o seguinte, que em outras palavras, eu tenho esperança. Quando ele diz, olha, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quem se contenta em Deus, ele nunca perde esperança. Por mais que venha a morte, a sua esperança ela supera a morte, porque a sua esperança está na eternidade. E é isso que ele diz no verso 11, quando ele diz o seguinte, tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria à tua direita, há delícias perpetuamente. Que coisa maravilhosa. Quando Davi ele expressa que realmente quem que se contenta em Deus vai poder desfrutar verdadeira felicidade perpetuamente, plenamente e perpetuamente. Por quê? Porque no Senhor está a sua esperança. E haverá um dia que mesmo depois da morte, nós conseguiremos desfrutar do Senhor. Por quê? Porque aprendemos durante a vida nos contentar com o Senhor. Quem se contenta com Deus durante a vida, pós-vida, desfrutará de paz e eternidade com o Senhor. Veja só, esse é o aspecto davídico do Salmo. Isso que nós acabamos de falar era Davi se expressando diante de Deus. Só que nessas palavras aqui de Davi, nós vamos ver também um outro aspecto do Salmo, que é o aspecto messiânico do Salmo. É onde, principalmente a partir do verso 8, nós vamos ver que faz uma alusão àquilo que iria se cumprir lá na frente em Jesus. Tanto que quando Pedro e Paulo eles vão pregar acerca da ressurreição de Jesus, quando eles vão apresentar Jesus Cristo nas suas mensagens, principalmente ali logo quando Pedro, logo no capítulo 2 de Atos, após ali a descida do Espírito Santo, ali no Pentecostes, você conhece muito bem ali a história, na sua primeira mensagem, Pedro faz alusão a esse salmo, porque Pedro ele mostra ali, quando ele está pregando, que é a supremacia de Cristo Jesus em cima de Davi. Ou seja, mostra que Cristo ele era superior a Davi. Em que aspecto? Aí ele volta nesse salmo aqui para poder mostrar justamente isso, que quando Davi escreveu esse salmo aqui, Davi não estava apontando para ele simplesmente, mas estava apontando para um dia, aquele que um dia viria, aquele que iria cumprir o que está escrito nesse salmo. Quando, se você for ler Atos capítulo 2, versículo 25 e diante, você vai ver Pedro dizendo que Davi morreu e o seu sepulcro estava no meio deles. Só que esse Cristo que ele estava apontando, que estava pregando, ele tinha morrido, porém tinha ressuscitado e o seu corpo não se decompôs. Ou seja, isso mostra mais uma vez o que? A fidelidade da palavra e das promessas de Deus. Deus aqui, nesse salmo, inspira Davi para não apenas falar acerca de si diante daquele contentamento que ele tinha de Deus, mas também usa as palavras de Davi para apontar e profetizar aquilo que um dia aconteceria com Cristo. Ele passaria pela morte, mas a morte não teria poder sobre ele. A morte não iria subjugar Cristo. Cristo passaria pela morte, mas ressuscitaria e em prova disso o seu corpo não veria a decomposição, não veria a corrupção. E foi justamente isso que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu, mas a morte não pôde o deter. A morte não consumiu o seu corpo. Ou seja, ele ressuscita, vencendo a morte, vencendo a corrupção, vencendo tudo aquilo que era poder destruidor da morte. E mesma coisa também Paulo fala
acerca desse mesmo Jesus lá em Antioquia, está em Atos capítulo 13, versículo 34 em diante. Paulo vai fazer a mesma explicação de Pedro. Ele vai pegar o fato de Jesus ser superior a Davi e vai mostrar que aquilo que Davi estava falando aqui era apontando para um dia o Cristo que viria, que esse sim venceria a morte. Então, queridos, temos diante do Salmo riquíssimo. É um Salmo onde mostra mais uma vez lições fantásticas acerca da vida de Davi, de como ele se relacionava com Deus, mas também é um salmo que nos aponta para a fidelidade de Deus cumprida em Jesus Cristo, quando na sua morte ele venceu a morte e o seu corpo não viu a corrupção, conforme profetizava esse salmo, o Salmo 16. Amém? Já passamos dos 20 minutos, eu tento sempre não chegar aos 20, mas é difícil, eu sei que eu falo demais. Mas eu espero que você venha continuar meditando nos Salmos, não apenas leia, querido, mas eu quero que você medite, que você mastigue, que você pense, que você leia, releia, e você venha, anote, faça apontamentos, porque quando nós anotamos, a nossa mente, ela grava um pouco melhor. E assim nós conseguimos depois relembrar e assim vamos alimentando a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Fique na paz, Senhor.